Boa noite aí, galera. Vamos começar mais uma live, agora com o pessoal do oitavo semestre, né? Matéria de das coisas, né? Boa noite aí para todo mundo. Narguile tá aqui na sala, Kennedy, né? Aqui eu tô no escritório, né? Então não tem arguilha aqui. Galera, quem já tá entrando, já que quiser mandando aí as dúvidas, comentários, pode ir colocando aí, lembrando que a, a live de hoje é sobre direito das coisas, né? Condomínio geral, condomínio edilício, é, propriedade fiduciária, propriedade resolúvel e direitos reais sobre coisa alheia, incluindo aí direito de superfície, servidão, uso, usufruto e habitação, beleza? Aí quem tiver alguma dúvida aí pode mandar, pode mandar algum comentário, alguma sugestão de tema, alguma coisa para a gente discutir aqui nessa live. Tá doido, Miele? Por que você tá doido, Miele? Olha, essa dúvida aí é uma dúvida interessante, viu? Na verdade, esse TCC aí já deveria estar pronto antes de começar as provas, né? Agora, durante as provas, vai ficar um pouco complexo, né? Mas vai ter que separar aí. Ah, vai ter que separar um tempinho aí, umas 2 horas aí, né? Pra você conseguir escrever as 10 folhas que precisa, né? Mas vai ter que trabalhar a conciliação de tempo. Ah, tá dodói. Porra, eu entendi errado. Tá dodói. Nossa, um negão desse tamanho dodói, bicho. Porra. Ei, Miele. A dissertação tá aqui, tá andando, né? Estamos aí com um pouquinho mais de 100 páginas prontas, né? Então, tá indo. Rapaz, eu não posso mostrar o que que tem dentro desse guarda-roupa aí, porque se eu mostrar vai dar problema. Melhor não mostrar. Ai, ai. Mas e aí, galera? Vamos lá, cadê as dúvidas, as questões, comentários? Estou aqui à disposição. Descubra o que, Natália? E aí, quem que já está estudando para a prova? Quem está estudando civil para a prova já? Tem alguém estudando aí já ou não? Acho que não, né? Tá todo mundo preocupado com a raio da monografia? O síndico do condomínio pode impedir que o condômino inadimplente alugue seu apartamento? Olha, até onde eu sei, não. Não há esse impeditivo, não, porque isso aí vai estar interferindo no direito de propriedade. Não pode, não. O síndico não pode proibir que o condômino alugue o prédio, não. Até porque, se ele alugar, para ele é inclusive vantagem, né? Porque aí o locatário vai ser obrigado a pagar o condomínio. Não pode, não. Não existe esse tipo de proibição, até onde eu conheço, né? Não sei se existe algum condomínio com esse tipo de proibição aqui em Dourados ou em algum lugar. Mas se houver essa proibição, eu creio que ela é ilegal. Não pode, não.
Professor, no caso do filho herdeiro e usufrutuário morarem no imóvel, e se houver uma desavença e que não for possível mais a convivência, a quem prevalece o direito de habitação? Não entendi a pergunta, Ruth. Se tem o filho do herdeiro, é, no caso de filho herdeiro, tá. No caso de filho herdeiro e usufrutuário morarem no imóvel e se houver uma desavença. Você quer dizer que uma pessoa recebeu por usufruto um bem e esse usufrutuário está morando junto com a pessoa que é herdeira que se tornou proprietária, né? Na verdade, aqui você misturou o final aqui. Na verdade, não é direito de habitação. Ou é o direito de habitação ou é usufruto. Não tem como misturar. Mas de qualquer sorte, prevalece o usufrutuário. Se o filho do herdeiro está morando junto com o usufrutuário e há uma desavença, quem deve permanecer no imóvel é quem tem ou o usufruto, ou o uso, ou a habitação. Né? É ele quem manda e é ele quem vai decidir quem vai permanecer no imóvel. Então, se o filho do herdeiro está lá morando de favor, na verdade, o usufrutuário é que vai prevalecer. Ou quem tem habitação, ou quem tem o uso. Então, não há mais problema. Se houver desavença, quem fica no imóvel é o usufrutuário, ou o usuário, ou o habitador. Tá? O proprietário, na verdade, se ele tiver de favor, ele vai ter que sair em caso de desavença. Hoje é, Cezinha. Hoje é para sua sala. Você tem muitas dúvidas? Qual a diferença entre fração ideal e unidade autônoma no condomínio edilício? Assim, a fração ideal é a Brenda. É a Brenda, né? Acho que é a Brenda. A fração ideal, na verdade, é o percentual que a unidade autônoma ela faz gerar na totalidade do prédio. Por exemplo, se você tem lá 20 apartamentos em iguais metragens, a fração ideal vai ser exatamente 5% do terreno. Né? Isso é fração ideal. Unidade autônoma é o apartamento. No condomínio edilício, isso só vai servir para, primeiro, calcular o percentual necessário para fazer a votação da convenção de condomínio inicial. Porque depois não tem mais tanta importância, porque todas as demais votações passam a ser pela unidade autônoma, né, pelo proprietário da unidade autônoma. A maioria das convenções de condomínio, na verdade, consideram a votação dos condôminos. Cada condômino, como proprietário, ele tem direito a um voto. Então, a fração ideal, na verdade, ela só vai ter influência quando for fazer a convenção de condomínio, ou seja, quando a primeira votação relacionada à convenção do condomínio. Mas a diferença entre unidade autônoma e fração ideal, que aí é respondendo a pergunta, a unidade autônoma é o apartamento, ou o terreno quando o condomínio é horizontal. A fração ideal é qual o percentual, qual a cota que esse apartamento faz gerar dentro do loteamento onde ele está, dentro do lote, dentro do terreno que ele está. E é em cima dessa fração ideal que se calcula IPTU, né, o imposto relacionado à propriedade territorial do apartamento. Então, um dos fatores de cálculo do IPTU é exatamente a fração ideal.
Então, cada unidade autônoma, ela corresponde a uma fração ideal. Tá? São coisas bem distintas uma da outra. Não sei se eu respondi, Brenda. Se eu não respondi, manda mensagem aqui de novo que eu esclareço novamente. Cadê? Aqui. A Vanessa está perguntando sobre o condomínio pró-diviso. Pode ocorrer prescrição aquisitiva? Como funciona? Prescrição aquisitiva, uso capião em relação a condomínio geral. Pode acontecer. Como eu expliquei lá na sala de aula. É possível acontecer a uso capião, desde que esse condômino exerça a propriedade em cima do todo, tá? Agora, em cima apenas da fração ideal dele, é complicado porque, na verdade, está havendo a concordância, a divisão de todos, né? Então, é difícil você alegar que existe uma posse mansa e pacífica, porque, na verdade, ele já é o proprietário daquela fração ideal, né? Agora, é possível ele, além de exercer a posse da fração ideal dele, ele exercer a posse na fração ideal dos outros, né, quando o condomínio é pró-diviso. Nessa situação, é possível ocorrer uso capião das demais cotas, né, desde que se preencha todos os requisitos da uso capião. Tá? Mas em relação ao condomínio pró-diviso, se o condômino exerce a posse mansa e pacífica em cima das cotas das divisões dos demais condôminos em geral, aí, se ele exercer essa posse em cima dos demais condôminos, é possível a prescrição aquisitiva, sim, é possível o uso capião desde que preenchidos os demais requisitos que a lei estabelecer. O Miele está perguntando aqui se um condômino está inadimplente e ajuizada a ação de cobrança no decorrer, a empresa terceirizada é trocada. No entanto, o condômino inadimplente compõe um acordo de pagamento. O que predomina? Deixa eu ver se eu entendi, Miele. O cara está devendo, o condomínio entra com a ação de execução e se troca a terceirizada. Eu acho que é isso, né? Não prevalece o acordo, na verdade tem que ver quem que tem os poderes para elaborar esse acordo, né? Normalmente, o acordo relacionado a débito de condomínio tem que ser assinado por síndico, tá? Porque é ele quem representa o condomínio. Se o síndico passa poderes para uma terceira, para um terceiro administrar esse condomínio, esse terceiro também pode, no caso a empresa pode também fazer o acordo. O que você tem que analisar aí é quem, na verdade, tinha poderes para fazer esse acordo. Se o acordo foi celebrado enquanto a vigência, enquanto a empresa anterior estava lá atuando legalmente, esse acordo tem plena validade. Agora, a partir do momento em que se trocou a empresa e o acordo foi feito com a empresa anterior, está errado, né? Na verdade, você vai ter que analisar o momento que foi feito o acordo e ver quem que estava administrando. E o acordo tem que ser celebrado com uma pessoa que tem a responsabilidade, que tem os poderes para administrar o condomínio. Se foi feito com a pessoa errada, não tem validade nenhuma, tá? Então, respondendo aí, o que predomina? Resumindo, se o acordo foi feito com a pessoa que administra, na época, não interessa se trocou ou se não trocou. Se na época o acordo foi feito com quem administrava, o acordo é plenamente válido e quem assumiu depois essa administração vai ter que cumprir. Agora, se ele foi feito com quem não tinha poderes de administração, inclusive para fazer a convenção, então não tem. O acordo, inclusive, é nulo, né? Porque não tinha poderes para transigir. Tá? Que mais? Mais alguma dúvida, pessoal? Miélio, não sei se eu respondi sua pergunta. Se eu não respondi, você manda de novo aí. Mais alguém aí, gente? Mais alguma dúvida?
Letícia, você tá aí, Letícia? E aí, gente? O que mais que vocês têm aí de dúvida? O que mais que vocês querem que eu comente aí? Dá uma dica pra prova. O que vai cair na prova, gente? Vamos ver quem que acerta. O que vai cair na prova aí? Vou dar uma dica aqui, ó. É exatamente isso, tudo. Condomínio geral, habitação. O que mais? Lágrimas, isso, acertou. Exatamente, lágrimas. Ai, ai. Ah, o acordo foi feito com o síndico. O acordo foi feito com o síndico. Bom, se o síndico fez o acordo, já era. Ele é quem tem o poder máximo de administração. Então, se o síndico fez acordo, não tem o que discutir, né? Aliás, uma colega minha, ela teve um problema, ela estava devendo condomínio e o que aconteceu? Ela foi atrás da advogada para fazer um acordo, a advogada não estava presente, não estava no escritório, e aí o que aconteceu? Ela procurou o próprio síndico e o síndico entrou, fez um acordo com essa colega e descontou os juros, né? Descontou os juros da dívida para fazer o pagamento. E aí parcelaram o saldo devedor em 6 vezes e essa colega ela começou a efetuar os vários pagamentos que tinham que ser feitos. Ela já estava pagando, acho que se não me engano, a terceira prestação. E aí o advogado da administradora do condomínio não aceitou o acordo, porque, segundo ele, iria diminuir os honorários dele, né? Tanto que o acordo não chegou nem a ser protocolado na ação que já estava em andamento, né? O que é totalmente errado, tá, gente? O síndico, ele é o órgão máximo de administração do condomínio. Se o síndico fez acordo, pessoal, não tem o que derrube, tá? Por quê? Porque é ele quem representa o condomínio. Ah, mas o acordo dele gerou prejuízo para a administradora, gerou prejuízo para o advogado. Não, primeiro que para advogado não tem prejuízo. O advogado recebe aquilo que é negociado. Não interessa se reduziu ou se não reduziu o valor, ele é um mero espectador no acordo, ele não pode interferir em acordos, né? Se a parte quer fazer o acordo, aliás, é extremamente imoral e antiético um advogado não aceitar um acordo. É inadmissível isso. Isso aí, na verdade, em tese, caberia até mesmo representação na OAB. Porque é inadmissível que um advogado tente interferir na elaboração de um acordo. Não pode, né? Se a parte quer fazer o acordo, o advogado não pode deixar de aceitar esse acordo e, pior, não protocolar o acordo no processo como ele fez, né? Ele não pode fazer isso porque isso é ato atentatório contra a dignidade da justiça, né? E que foi exatamente isso que aconteceu. Ele não aceitou o acordo e ele não protocolou o acordo no processo, no juizado. E aí o que a gente teve que fazer? Eu orientei essa colega, ela pegou o acordo, que ela tinha uma cópia do acordo, e ela mesma levou até o juizado e protocolou para poder pedir a homologação dele judicialmente e a extinção do processo, né? Mas não, o síndico, ele é a autoridade máxima, e se o síndico faz o acordo, a administradora é obrigada a aceitar, não tem o que discutir,
tá? Isso aí é... Ah, mas se o síndico gerou prejuízo para o administrador, isso aí é problema do síndico com a administradora. A parte que realizou o acordo não tem nada a ver com essa história. A princípio, seria isso que aconteceria, que foi exatamente isso que aconteceu nesse caso lá que ocorreu no juizado. Tá? Então, é mais ou menos isso daí. O que mais aí, pessoal? Sobre propriedade fiduciária, propriedade resolúvel, tem alguma dúvida? Usufruto, uso, habitação. Fala um pouco sobre divisão no condomínio geral, sobre prescrição extintiva. Você quer saber sobre a ação divisória? Eu não entendi muito bem. Eu acho que você quer saber sobre a ação divisória. Tá. O primeiro detalhe da ação divisória, pessoal, é que essa ação ela tem natureza imprescritível. Eu acho que é mais ou menos isso que você quis dizer na pergunta aí. A ação divisória no condomínio geral tem natureza imprescritível. Por quê? Porque enquanto existir o condomínio, os condôminos eles têm direito de exigir a divisão desse condomínio. Né? Assim, se for possível a divisão, eles têm esse direito. Então, quando o condomínio é passível de divisão, por exemplo, uma fazenda, essa ação divisória ela é imprescritível. Por quê? Porque a condição da ação é exatamente a existência do condomínio. Então, enquanto existir o condomínio, existe a possibilidade de divisão. Né? E qualquer um dos condôminos eles têm legitimidade para requerer essa divisão, ainda que os demais discordem. Mas se um deles não quer mais permanecer junto, ele tem direito de pedir a divisão da sua fração ideal. Obviamente, desde que isso seja possível tecnicamente, né? Porque a gente tem que lembrar que alguns bens eles não podem ser divididos, seja pela sua natureza, ou seja pela convenção, cláusula de indivisibilidade que a gente viu, tem inclusive prazo de validade, e também a situação da indivisão legal, né? Aquelas hipóteses onde a lei proíbe a divisão. Né? Por exemplo, em imóveis rurais, não é possível a divisão de imóveis rurais com menos de um módulo rural. Também não é possível a divisão quando, no caso do imóvel urbano aqui em Dourados, né, testada mínima é de 12 metros de frente, em loteamentos sociais é 10 metros de frente. Então, eventualmente, se você pretende dividir, os imóveis resultantes da divisão devem ter, no mínimo, esses 12 ou 10 metros de testada, dependendo do tipo de loteamento. Então, se não tiver esse mínimo, também não é possível a divisão. E se não é possível a divisão, não cabe ação divisória. Aí nós vamos ter aí falta de interesse exatamente pela impossibilidade. Mas a partir do momento que o bem é passível de divisão, né, então a ação divisória ela é cabível e ela tem natureza imprescritível. Tá? Lembrando também, pessoal, que quando o bem tem natureza indivisível, quando não é possível a divisão do condomínio pela natureza do bem, seja pela própria natureza ou pela lei ou pela vontade das partes, a solução, na verdade, é a venda da coisa. Né? Ou se vende a cota parte e algum outro condomínio também adquire essa cota parte, ou se vende toda a propriedade e se divide, se partilha o respectivo valor. Né? É mais ou menos assim que funciona. Não sei se eu esclareci, mas se eu não esclareci, pergunta de novo aí que a gente tenta esclarecer mais um pouco. Né?
Valeu, Amanda. Vai saudade da turma de vocês aí, que muito bom ver que vocês estão aqui também presenciando, assistindo aqui a live, tá? Aliás, o pessoal do 10º semestre pediu para fazer uma live com eles também, o pessoal da 10º semestre da manhã pediu para fazer uma live também sobre sucessões. Eu não sei se eu vou ter tempo para isso. Mas se eu conseguir tempo, né, e não tiver sido a prova de vocês, eventualmente dá pra gente marcar aí também uma live sobre sucessões aí, para vocês esclarecerem alguns pontos, né? Sucessões é meio complicado porque boa parte das dúvidas está exatamente na fórmula de cálculo da sucessão, e aí fazer cálculo é meio complicado, né, a gente explicar só falando, né? Seria interessante ter um quadro para a gente rabiscar, né? Ensinar a fazer a conta, fazer a divisão, a porcentagem e tudo mais. Mas a gente tenta fazer alguma coisinha aí, né? Vamos ver se a gente consegue fazer essa live aí também com o pessoal do 10º semestre. Propriedade fiduciária. Propriedade fiduciária. Propriedade fiduciária, pessoal, é o que nós chamamos popularmente de alienação fiduciária, né? O famoso financiamento de carro, né? Como eu comentei lá na aula, a propriedade fiduciária hoje, ela no Brasil está ganhando mais importância até mesmo que a própria hipoteca, né? A hipoteca hoje no Brasil, ela está ficando em segundo plano, né? Hoje é difícil você conseguir ver uma hipoteca, né? Por quê? Porque a alienação fiduciária tomou conta de tudo. Ela pode para móveis, pode para imóveis, né? Pode para qualquer tipo de bem hoje. A facilidade de se ter a alienação fiduciária é muito mais prático, é muito melhor para o credor do que a hipoteca. E então, por isso que o Instituto da Alienação Fiduciária ficou muito difundido no Brasil. Hoje, praticamente, vamos colocar aí, 95% dos financiamentos, dos empréstimos com garantia, são exatamente pela propriedade fiduciária, né? O que é importante a gente saber da propriedade fiduciária, pessoal? Primeiro, na propriedade fiduciária, quem é proprietário do bem não é quem está com o bem, né? Como eu falo lá, o seu nome está lá no documento do carro, mas você não é proprietário do carro. Quem é proprietário do carro é o banco. O banco, quem te emprestou o dinheiro, é que tem efetivamente a propriedade da coisa. Essa propriedade é resolúvel. Quando o devedor efetua o pagamento, a propriedade do banco extingue e passa a ser do devedor. E isso é exatamente o ponto principal que caracteriza a propriedade fiduciária e que diferencia dos demais direitos reais de garantia. Por quê? Porque nos demais direitos reais de garantia, por exemplo, na hipoteca, a propriedade ela continua do devedor. E se eventualmente o devedor não paga, o credor ele tem que executar a dívida, oferecer o bem em hipoteca na penhora e esse bem ir para a asta pública para ele obter o dinheiro para fazer a quitação da dívida. Enquanto que na propriedade fiduciária, exatamente pelo fato da propriedade ser do banco, não há a necessidade de execução. Na verdade, o que nós vamos ter é aquele procedimento popular da busca e apreensão, né? E aí existem vários exemplos de propriedade fiduciária, mas o principal é a alienação fiduciária de automóvel, né? E também a alienação fiduciária de imóveis, né? Nos financiamentos hoje dos programas de habitação, praticamente 100% é por alienação fiduciária. Também os consórcios hoje estão trabalhando bastante com a alienação fiduciária. Hoje, eu particularmente eu desconheço algum consórcio imobiliário que não trabalha com a alienação fiduciária, e até pela própria facilidade de se constituir, né, a lei do sistema financeiro de habitação dá força
pública ou contrato particular celebrado pelo banco. Então, você não precisa ter uma escritura pública, o banco vai te mandar o contrato, você vai assinar, reconhecer firma, fazer tudo que o banco te pede lá, e aí você vai levar esse próprio contrato para registro diretamente na matrícula. Por quê? Porque a lei da alienação fiduciária de imóveis, ela dá essa força ao título particular celebrado pelo banco, lá na alienação fiduciária, né? Então torna bastante bem fácil, bem facilitada a alienação fiduciária nesse quesito. E aí, como é que funciona o procedimento, pessoal? O procedimento da busca e apreensão é bem simples, né? Não tem muita complexidade. O que acontece? O devedor ele não efetua o pagamento, o banco ele entra com a busca e apreensão. E na busca e apreensão o juiz manda recolher o bem e citar o devedor. E aí nesse recolhimento, pessoal, qual que é o próximo procedimento? Depois que se pega o veículo, se não achar o veículo, não tem o que fazer. Mas depois que pega o veículo, o próximo procedimento é exatamente promover a venda da coisa. E essa venda pode ser tanto judicial quanto extrajudicial. E vendida a coisa, o produto da venda é para quitar a obrigação, né? Se sobrar dinheiro, devolve para o devedor. Se faltar, e aí como eu digo para vocês, normalmente falta, prossegue com uma execução, né? Aí acabou a busca e apreensão, agora o banco vai ter que entrar com uma execução pelo que sobrou da dívida, tá? Não sei se eu esclareci, mas em resumo, a propriedade fiduciária é mais ou menos assim que funciona, tá? Outra pergunta aqui sobre condomínio. Quando tiver um condomínio de coisa indivisível, os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, o que se deve fazer? Vender para terceiro. Não tem outra situação. Se os condôminos não querem mais manter o condomínio, não há possibilidade de divisão e um só não quer comprar, a solução é vender para terceiro, ou só a fração ideal de quem não quer mais, ou vender toda a propriedade e fazer o rateio entre os condôminos, tá? Não tem outra solução a não ser essa, tá? Deixa eu ver aqui. Conversão deve ser... Sim, a convenção de condomínio ela tem que ser registrada no cartório de registro de imóveis, tá? Para ela ter força e validade contra terceiros, tá? Ela precisa ser registrada na matrícula do registro de imóveis, exatamente para ter validade e eficácia contra terceiros, tá? Senão ela só vai valer em face dos condôminos. Para ela atingir terceiros, necessariamente ela precisa estar registrada na matrícula do imóvel, tá? Que mais, gente? Mais alguma pergunta? Enquanto eu estava falando com vocês aqui, minha mãe estava me ligando. Eu não pude atender minha mãe porque eu estou aqui fazendo a live, né? Vou até mandar uma mensagem aqui para ela agora, porque quando eu não atendo o telefone, ela me xinga. E aí, gente, mais alguma dúvida? Pessoal, a live eu deixo ela salva na linha do tempo, tá? Ela fica registrada por 24 horas. A live de ontem eu consegui salvar e depois eu publiquei ela no YouTube, tá? Então, a live que eu fiz sobre responsabilidade civil, ela tá publicada lá no meu canal no YouTube, tá? Então, depois, quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá, tem... 1 hora aí de perguntas que o pessoal fez aí sobre responsabilidade civil. Quem não assistiu e quiser dar uma olhadinha depois, né? Tem algumas discussões bem interessantes que a gente fez lá.
tá? E eu vou tentar fazer a mesma coisa aqui com esse vídeo também, eu vou tentar salvar ele e depois publicar lá no YouTube para vocês darem uma olhada também, tá? Aliás, tem uma pergunta que eu preciso responder aqui, eu não sei se o Nauber tá online, ele me mandou uma pergunta aqui no Whats. Deixa eu olhar aqui a pergunta que ele me mandou. Ó, o Nauber perguntou aqui um negócio, pessoal, que é bem interessante. Eu vou responder daqui um pouquinho. Deixa eu só falar aqui do pessoal que está me perguntando também. Professor, sou usufrutuário de um imóvel. Se o proprietário morre, como fica a situação? Para o usufrutuário não interfere em nada, tá, Clara? Vai continuar o usufruto normal, tá? A propriedade então vai ser transferida automaticamente para os herdeiros e os herdeiros vão ter que respeitar o usufruto, tá? Enquanto tiver vigência do usufruto, vocês vai ser obrigado os herdeiros vão ser obrigados a respeitar o usufruto enquanto ele tiver vigência, tá? Não interfere. A única coisa é que o proprietário morrendo vai passar para a herança, né? Esse bem vai para os herdeiros, e os herdeiros vão ter que aguardar aí a extinção do usufruto para poder ocupar o bem, tá? Após o leilão em imóvel hipotecado antes do registro, é possível o prejudicado negociar a dívida e reaver a propriedade? Sim, sim. O proprietário de imóvel hipotecado que não é o devedor, ele pode remir a dívida, tá? Ele pode pagar a dívida, tá? Desde que já não tenha havido a adjudicação, tá? Porque depois que houve a adjudicação já não tem mais o que fazer, tá? Antigamente, o Código de Processo, ele tinha bem expresso esse instituto no Código 73. O Código de 2015 não tem mais. Se eu não me engano, não é mais assim que funciona. Mas é possível o proprietário do imóvel ele remitir a dívida. O que é remitir? Não, remir, desculpa. Pagar a dívida. Ele vai lá e paga a dívida, né, e se subroga nos direitos do credor. Né, e aí ele vai lá cobrar do devedor essa dívida. Tá? É possível, então, ele negociar assim, tá? Só que a negociação aqui é bem simples, ele tem que pagar essa negociação. Tá? E, na verdade, é antes do leilão. Tá? Na verdade, até o leilão ele pode fazer isso. Depois que adjudicou, depois que emitiu lá a carta de arrematação, aí já não tem mais o que fazer, tá? Porque aí o bem já passa a ser de propriedade de quem arrematou, então ele não tem mais o que fazer, tá? Beleza. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, Ruth, mas eu acho que sim. Creio que é mais ou menos isso que você quis perguntar aqui. Mais alguma pergunta aí, pessoal? E aí? Mais alguma pergunta? Quem fizer o relatório da live vai ganhar meio ponto? Não, não vai ganhar meio ponto, não. Ai, ai.
Esses boatos aí são falsos, tá? Desconheço esses boatos aí. E aí, galera, mais alguma dúvida? Não sei de onde vocês estão tirando isso daí, não. E quem que vai dar esse um ponto aí? Tá. A Vanessa está perguntando sobre o pacto comissório. Pessoal, na verdade, o pacto comissório é uma cláusula que eu brinco quando eu estou dando aula, eu acabo chamando ela, entre aspas, de dação em pagamento antecipada, né? O que é o pacto comissório? É uma cláusula no contrato, no título, que constitui ou a propriedade fiduciária ou qualquer direito real de garantia, onde se prevê que, em caso de inadimplemento, o credor vai ficar com a propriedade do bem. Por que eu chamo isso de dação em pagamento antecipada? Porque nada mais é do que isso, né? Em vez de do credor receber o dinheiro da dívida, o credor recebe o bem, né? Substitui a dívida pelo bem, né? Por isso que eu chamo de cláusula de dação em pagamento antecipada. E isso está errado, pessoal. Por quê? Porque quando vocês estudaram lá no Direito das Obrigações, vocês viram que não existe dação em pagamento antecipada. A dação em pagamento, ela só vai existir quando a dívida já está no vencimento. No vencimento, o devedor e o credor se entendem no sentido de trocar, de oferecer uma outra prestação, um outro bem como pagamento, né? Substituindo o bem no momento do pagamento, não antecipadamente, né? Então, por exemplo, eu devo 100 mil reais. Ah, mas eu não tenho 100 mil reais, mas eu tenho uma casa para dar. Aí eu chego pro credor e falo, ó, credor, não tenho 100 mil, mas eu tenho a casa, você aceita? Se o credor aceitar, dação em pagamento. Se ele não aceitar, não tem o pagamento, né? É uma modalidade de pagamento indireta. E o pacto comissório é exatamente isso. É você prever antecipadamente a possibilidade dessa dação antes da dívida vencer. Por isso que ela é proibida no direito brasileiro, tá? O pacto comissório, ele é nulo de pleno direito, é proibido, tá? Se houver essa estipulação, ela não tem eficácia, ela é nula, tá? Só que é possível a dação em pagamento. As partes no vencimento podem chegar no consenso de aceitar o bem como pagamento, mas não pode haver essa possibilidade previamente, tá? Então vamos entender o seguinte: não tem cláusula no contrato nenhuma prevendo isso. Venceu a dívida, o devedor não tem o dinheiro para pagar. E aí então o devedor chega para o banco e fala: ó, banco, não tem dinheiro para pagar. Você quer o carro como pagamento? Tá aqui. E aí o banco pode aceitar, pode não aceitar, tá? Se o banco aceitar, extinguiu a dívida. Se o banco não aceitar, vai para a busca e apreensão e todo o procedimento que for o caso, no caso da propriedade fiduciária. E se for direito real de garantia, vai para a execução, tá? Mas é mais ou menos assim que funciona, tá? Lembrando, o pacto comissório ele está presente na propriedade fiduciária e nos direitos reais de garantia, como a gente viu, inclusive hoje na aula, tá? E em ambas as situações é proibido, não é possível pacto comissório no Brasil, e se houver, é nulo, tá? O que é permitido é a dação em pagamento, tá? Só que dação em pagamento não pode ter estipulação prévia, ela tem que ser no momento do vencimento, tá?
tá? Bom, eu vou esclarecer aqui, eu não sei se o Nauber tá vendo, mas depois eu vou até ver, vou ver se eu consigo gravar um vídeo também para postar lá no YouTube sobre isso daí, porque a dúvida dele é interessante. Ele me perguntou o seguinte, pessoal, é possível usufruto oneroso? O que vocês acham? É possível usufruto oneroso? Traduzindo a pergunta do Nauber, pessoal. É possível se cobrar para instituir o usufruto? O que vocês acham? O que vocês acham, hein, gente? É possível cobrar para instituir o usufruto? Então, já que ninguém se manifestou, eu vou ter que falar, né? Pessoal, assim, a regra é que o usufruto ele seria gratuito. Essa seria a regra, esse é o normal da situação. E é exatamente como a Clara está falando aqui. Porque se cobrar pode parecer locação. Principalmente se for mensal, tá? Mas assim, e assim como também o Rafael tá sugerindo aqui também, se cobrar pode ser superfície. Então, assim, tem que se tomar bastante cuidado, tá? A doutrina admite, sim, o usufruto oneroso, tá? Como exceção, mas admite. Só que tem que ter uma cautela muito grande para, primeiro, não confundir com alocação ou com arrendamento, dependendo do tipo de bem, e também para não se confundir com o direito de superfície, tá? Porque são institutos completamente distintos, tá? Vamos esclarecer o fato. Para eu não confundir com a locação, como é que eu posso cobrar um usufruto e ele não ser confundido com a locação? Esse pagamento tem que ser único, não pode ter periodicidade, vamos dizer assim. Seria uma forma de eu não confundir o usufruto oneroso com a locação. Em relação à superfície, qual que é a diferença da superfície para o usufruto? A diferença é simples. A gente tem que lembrar que a superfície é um terreno, normalmente um terreno vazio, e se constitui a superfície com o objetivo ou de construir ou de plantar. Então, para você diferenciar o usufruto da superfície, tem que ficar bem claro que a finalidade do usufruto não é construir nem plantar. Tá? A pessoa vai extrair frutos, sim, mas não tem por finalidade precípua plantar ou construir. Tá? Então, você deixando isso bem claro, não confunde o usufruto com a superfície, ainda que você cobre por isso. Tá? Então, vamos diferenciar bem. Para você diferenciar a alocação do usufruto, a alocação tem a periodicidade na cobrança do aluguel e o usufruto em tese não teria. Tá? Assim como o usufruto também, o usufrutuário pode locar. E na locação, para haver sublocação, tem que haver autorização. Né? O usufrutuário pode ceder. A locação, para haver cessão, também tem que ter autorização do locador. Então, tem aí uma série de diferenças de aspectos contratuais que vão interferir. Tá? Agora, o principal, para não confundir mesmo, é a questão da periodicidade no pagamento. Na verdade, o usufruto se paga uma única vez e a locação deve haver uma periodicidade. Na verdade, o usufruto eu vou estabelecer um valor global, eu posso até parcelar esse valor, mas eu vou ter um valor como global. E na superfície, né, deixando também bem claro, o objetivo da superfície é construir ou plantar. E esse não é o objetivo principal do usufruto, embora possa estar no meio da história aí esse objetivo, mas não é o principal. O principal do usufruto é usar e extrair frutos. Para isso precisa plantar? Beleza, mas não é o objetivo principal. Tá? Então, é essa diferença que deve haver. Mas a doutrina admite o usufruto oneroso,
Até quando ele me perguntou isso, eu fui nos livros só para dar uma conferida, para ver se não tinha mudado essa posição, mas ainda permanece, tá? É possível, como exceção, mas é possível sim, tá? Vou confessar para vocês, pessoal, que eu nunca vi o usufruto oneroso, tá? Eu sempre vi ele na modalidade gratuita, né? Eu sempre vi ele como gratuito, mas nada impede que seja oneroso desde que você tome certos cuidados para não se confundir com outro instituto, tá? E isso também se aplica no uso, tá? O uso também pode ter essa mesma situação, só que o uso é ainda mais raro, né? O uso fruto já é difícil de ver, o uso então, né, como eu falei na aula, o uso está em desuso, né? Até eu fiz essa brincadeira na aula, o uso está em desuso, né? Não vê mais esse instituto na prática, tá? Mais alguma dúvida? Não? Terraço, o terraço que você está querendo dizer aí é do edifício. Depende da situação do condomínio, né? Tem terraços que são chamados de cobertura, né? E aí, se é tratado como cobertura, ele é de uso exclusivo. E tem os terraços que são considerados de uso geral, que aí tem piscina, tem algum salão de jogos, salão de festas. Então vai depender do prédio, tá? Alguns prédios o terraço é área exclusiva, é a unidade autônoma, que a gente chama de cobertura, né? O popular cobertura, que é os bambambam da cocada que são proprietários, né? Sempre os manda-chuva do prédio que dão, né? Sempre os coxinha que são proprietários. Que na verdade é a maior área do apartamento, é o que mais tem poder aquisitivo, é o que mais, né? É o mais caro, vamos dizer assim, é o mais caro do prédio, é essa unidade autônoma que é chamada de cobertura. E tem alguns prédios que a cobertura, na verdade, é a área comum, né, de uso geral, como você está falando aí. E aí pode ter piscina, pode ter. Alguns têm quadra, outros têm sala de jogos, sala de festas, alguns têm até jardim lá tem o jardim de uso geral e tal. Então vai depender do prédio, tá? Se vai ser área exclusiva ou se vai ser área geral, tá? Tudo vai depender do prédio em si. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Não sei se eu respondi sua pergunta, Igor, mas eu creio que seja isso que você perguntou, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Se não, eu vou encerrando a live de hoje, tá? Já são aí quase meia-noite. Vou agradecer aí a atenção do pessoal que permaneceu aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha aí ajudado aí no estudo da matéria, tenha esclarecido aí algumas dúvidas de vocês, né? Creio que a experiência é válida. E vamos ver aí se a gente consegue aí repetir isso mais algumas vezes, né? Vamos tentar aí fazer isso antes da prova, inclusive. Se você gostou, pessoal, depois mande lá para mim um feedback lá por mensagem direct lá, por direct box. Manda uma mensagem comentando o que você achou, alguma sugestão, alguma coisa que você achar interessante, beleza? Obrigado aí, pessoal, pela atenção. E uma boa noite, quem for estudar, continue estudando bastante aí, né? Qualquer dúvida a mais aí pode mandar por e-mail, que se der tempo eu vou gravar um vídeo aí para vocês assistirem, beleza? Então tá bom, pessoal. Até mais, boa noite, durmam bem e que todos tenham aí uma excelente semana de provas, né? E que lá no final todo mundo vai sair vitorioso, se Deus quiser. Beleza, pessoal? Abração para vocês todos aí.
Até mais. Tchau, tchau.